A paz do Senhor para todos que estão comigo nesse canal. Amados, hoje, aqui nesse canal, A Palavra da Vida, nós vamos estar tratando de 3 tipos de irmandade que nos faz ser revestido da armadura de Deus. Se você não sabe, fica aqui comigo nesse canal que você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer aqui hoje. Então, querido, voltamos. Você que não sabe, o nome desse canal é A Palavra da Vida. Esse canal, amados, hoje nós vamos estar tratando de 3 tipos de irmandade que nos faz ser revestido de toda a armadura de Deus. Amém, amados? Então, amados, você que não conhece esse canal, já ajuda esse canal já deixando o seu like, compartilhando. Deixa aí o seu comentário, as suas dúvidas, nós vamos estar te ajudando. Amém? Então, vamos que vamos para o vídeo, amados. Hoje nós vamos estar falando de 3 tipos de irmandade. A primeira irmandade, amados, que muitas das vezes a gente não sabe, o que nos faz chegar ao nível a qual na espiritualidade Deus quer. Muitas das vezes a gente não dá muita atenção a isso, mas a renúncia, amado, a renúncia, ela não faz chegar ao nível de obediente. Você tem noção que a obediência é tudo que Adão e Eva precisavam lá dentro daquele jardim? Tudo que Adão e Eva precisavam dentro do jardim para se manter naquela paz, naquela harmonia com Deus, era da renúncia. E a renúncia levaria eles a ter uma vida de obediência. Então, amados, está aí, porque muitos cristãos não conseguem ser obedientes a Deus, porque ele não consegue renunciar. Então, amados, entenda uma coisa, você vai criar esse vínculo com Deus, renunciando. Todas as vezes que você renuncia a um pecado aqui, renuncia a outro ali, renuncia a outro lá, você está automaticamente vivendo uma vida de obediência. E essa obediência, amado, te leva a ter comprometimento com Deus. E a obediência nos faz se sentir filho de Deus. De fato, você não só se sente, mas como você de fato é. Porque os verdadeiros filhos não é aqueles que só se dizem ser filho. O verdadeiro filho é aquele que obedece o seu pai, é aquele que ama e honra seu pai. Porque muitos querem bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus, mas não obedece. Eu sou filho de Deus, mas não renuncia aquilo que vai entristecer o nosso Deus. Então, amado, entenda uma coisa: renunciar te leva a ser obediente. A renúncia te faz ser obediente. Essa é a primeira irmandade. Renúncia é irmã da obediência. Então, amado, junta aí no seu dia a dia. Mas qual é o nível de uma coisa a outra? É que a renúncia é algo que você vai praticando dia após dia. Dia após dia, dia após dia. E quando você pensar que não, você tornou-se uma ovelha obediente, temente, fiel ao seu Deus. E é tudo que Deus quer. Só que o trabalho do dia a dia é na renúncia. É na renúncia que você vai sendo obediente ao seu Deus, ao nosso Deus. E Deus tem prazer de honrar aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes. Amém? E vou estar falando aqui de mais uma irmandade que leva uma leva a outra. A humildade, amados. Humildade. Humildade é algo que é fundamental para você ter a característica de um verdadeiro cristão. A humildade revela caráter. A humildade revela fruto. Então, amado, fruto do Espírito Santo. A humildade nos revela quem nós somos diante do nosso Deus e diante do nosso próximo. Então, amado, a humildade, ela é irmã da mansidão. É por isso que Deus disse, ele, o próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade, ela te leva a viver uma vida mansa. A humildade te faz você ser uma pessoa serena, ter uma vida estável, de paz. Mas qual a diferença de uma coisa a outra? A humildade é algo que você tem que processar, é algo que você tem que lutar de dentro para fora. A humildade é algo que você tem que revelar. É no momento da afronta, é no momento da perseguição, é no momento da pedrada, da acusação, você levanta a estaca da humildade, de entender que quem guerreia suas causas é Deus, que quem fala por você é Deus, que quem luta por você é Deus. Então você coloca-se a humildade para fora e revela quem você é, qual é o seu caráter de humilde, né? E a humildade vai gerar em você uma vida serena de mansidão, né? Pode vir os ventos, a tempestade, as lutas, as pelejas, você consegue expor. A humildade você revela no momento do ato do problema, mas a mansidão é algo que já está visível. A mansidão você não precisa nem falar, você não precisa tomar nenhum tipo de atitude. A mansidão ela já transborda. O cristão ele precisa ser humilde, ele precisa guerrear na humildade para que ele venha transbordar da mansidão. E aí você vai se tornar um filho de Deus. Você vai mostrar que aprendeu com Jesus, né? Como ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde é de coração. E quando se fala de coração não é de fingimento, é de coração. Amém, amados? Então tá aí mais uma irmandade. Humildade, mansidão revelam o caráter do cristão. Amém, amados? Vou estar revelando mais uma aqui, amados, para finalizar.
A confiança. A confiança, amados, para quem não sabe, ela é irmã da paz. A confiança, ela é irmã da paz. Por quê, amados? Quando você tem uma vida de confiança no Deus que você serve, você vive em paz. E não é uma paz que o mundo dá, é a paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque a confiança, amado, ela faz você acreditar, ela faz você ter fé, ela faz você ter domínio, controle e saber que a tua vida está na mão de um Deus que tudo pode. Quando você tem confiança, você pode estar passando pelo meio de um furacão, você pode estar no olho do furacão, assim como esteve Jó, no olho do furacão, mas ele mesmo em meio a toda a sua prova, mesmo em meio a todas as suas perdas, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim, ele vai se levantar em meu favor. E quando ele se levantar, isso se chama confiança, amado. Confiança, ela é irmã da paz. O diabo pode roubar tudo de você. O que ele não pode roubar de você é a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Você vê, Paulo, por muitas das vezes, ele vai escrever cartas, né, a Tito, a Timóteo, ele vai escrever aqueles a qual ele confiava, né? Aquelas cartas para ser pregadas em certos lugares. Ele vai dizer, mesmo ele estando preso, a paz seja convosco. Ele dizia, porque ele dizia, não era de boca, ele dizia de coração. Ele estava preso, mas ele estava em paz. Então não é a circunstância que te traz a paz. A paz, ela tem que estar dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que revela essa paz em você. Mas como é que você vai trazer essa paz para a sua vida? Como? Confiando, né? A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa confiar que a nossa vida está na mão de um Deus que tudo pode. Uma coisa que me chama a atenção é que todos aqueles que foram valentes foram porque foram pessoas que confiavam no Senhor. Todos aqueles que foram à guerra e venceram porque tinham uma vida de confiança no Senhor. E quando há confiança, a paz que excede todo entendimento. Porque quando diz excede está dizendo, o seu entendimento pode estar lá em cima, o teu problema pode estar lá em cima, o teu conhecimento pode estar lá em cima, mas essa paz ela vai exceder, essa paz ela vai ser superior, essa paz ela vai transbordar, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a adversidade, a paz ela excede todo esse entendimento. Mas como eu chego a essa paz que transborda? Mediante a confiança. Então a primeira coisa que você precisa, meu amado, minha amiga, meu irmão, é ter confiança no seu Deus, no Deus que você serve, no Deus que você vive para Ele. Você precisa confiar. Ele diz, lança sobre mim todas as vossas ansiedades. Quando ele diz lança, ele está dizendo, confia, coloca na minha mão, deixa que eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou colocar tudo em ordem. E eu vou trazer para você a paz que você entende, que pode até nada estar acontecendo, mas você já está tranquilo, porque você sabe que no meu momento eu vou fazer. E é isso que Deus quer, que nós confiamos a nossa vida a Ele, que nós viemos ter uma vida de confidência com o nosso Deus. A confidência, ela leva a gente a ter confiança, e a confiança faz a gente ter paz, porque a gente sabe que o nosso problema não está na mão do advogado da terra, a gente sabe que a nossa situação não está na mão do médico da terra, a gente sabe que a nossa vida não está na mão do amigo da terra, mas a gente sabe que a nossa vida está na mão de um Deus, que é Deus, que pode todas as coisas, além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente imagina. Então, amado, essas três irmandades, né, a renúncia que leva ao homem a ser obediente, são irmãs, e é isso que faz você ser revestido, é quando você entende que você vive uma vida de renúncia para viver uma vida de obediência, e isso faz você ser um crente revestido das armaduras de Deus, né, e a humildade que te leva a ser uma pessoa mansa, tranquila, e isso também revela o caráter de quem tem a armadura de Deus, né? E a confiança de saber que você está na mão de Deus, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, e você tem a paz que vai exceder todo o entendimento. Então, amados, são essas três irmandades que eu quero dizer para você, você precisa ter na tua vida. Você precisa ter essas três irmandades na sua vida para que você seja revestido, porque no mundo que nós vivenciamos hoje, é o mundo que o adversário, ele está lançando todo tipo de dardos inflamados, todo tipo de seta que voa de dia, todo tipo de peste que anda na escuridão. Pra quê? Pra roubar a tua paz, pra tirar a tua alegria, pra tirar teu sossego, porque o adversário, ele tá lançando aí, você vê aí quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão aí, né, eufóricas, quantas pessoas aí estão conturbadas, né, quantas pessoas estão deprimidas, né, por quê? Porque tá faltando as armaduras de Deus, amado Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus. Amados, é preciso você estar revestido. Nesses dias atuais, você pode até não estar enfermo fisicamente, mas há uma enfermidade no mundo espiritual, a qual o adversário tem colocado no meio do povo de Deus, para que ele venha viver uma vida de depressão, né? Uma vida de pavor, uma vida de agonia, né? Mas nós temos que entender que há um Deus que cuida de nós, que transfere para nós a calma, a paz, o sossego. Mesmo em meio à tempestade, Deus vai te dar asas para você voar. Mesmo em meio às lutas, Deus vai te dar suporte para que você venha continuar de pé, estruturado, porque a palmeira ela pode até balançar, mas uma coisa nós sabemos, ela não quebra. Ela não quebra por quê? Porque ela tem
firmeza, ela está bem firmada. E assim a vida do cristão, amado, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa suportar, porque a luta, irmão, do cristão não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra a hoste cilada de Satanás, é contra a potestade, é contra principado, demônios que estão operando nesses dias, nesses últimos dias, para fazer o crente olhar para um lado, para o outro, se ver sem saída, ficar se sentindo, né, como um rato acuado. E Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você seja valente, Deus quer que você seja corajoso, como ele disse para Josué, como ele disse para Gideão e como ele disse para muitos: seja forte, seja corajoso. Quer aqui um exemplo, amados? Quer aqui um exemplo de força, de coragem? Amados, eu vou te dar uma explicação. A diferença, parece duas palavras iguais, parece a mesma coisa, mas não é, né? A força, ela tá no físico, né? A coragem tá dentro da sua personalidade, a coragem tá dentro do seu caráter, a coragem tá dentro do seu intelecto. A coragem, amado, é algo que tá aqui dentro do seu psicológico. Por isso que Jesus, ele disse, por isso que Deus, ele disse através do anjo, foi lá e falou para Gideão: seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque a guerra que você vai enfrentar, você precisa ter esse equilíbrio emocional e físico. Seja forte, seja corajoso. Amado, a coragem, ela nos faz não olhar para o tamanho do gigante, como fez Davi. Davi, ele foi até o gigante, mesmo ele sendo pequena estatura, mesmo ele não tendo condições de segurar uma espada pesada, mesmo ele não tendo nem corpo físico para suportar aquelas armaduras de Saul, mas ele disse: quem é esse aí? Quem é esse contra o nosso Deus? Quem é esse circunciso? Quem é esse diante do Deus vivo? Quem é esse diante do Deus de Israel, amado? Sabe o que significa isso? Isso se chama ousadia. Pessoa que tem, amados, coragem. Pessoa que tem coragem, né? Por isso que ele diz: seja forte, seja corajoso. Porque a coragem, amado, não é algo que você precisa de alguma coisa para se assegurar fisicamente, não. A coragem está ligada dentro de você quando você tem o Espírito Santo de Deus. Então, amado, é coragem. A coragem, ela revela a tua identidade. A coragem revela força que às vezes nem você sabe que tem, né? Porque tem muita gente que é até forte, mas é tão medroso, é tão covarde, que nem reconhece a força que tem. Tem mais medo do inimigo. O inimigo vai, solta uma mensagem, soltou uma palavra, ele já tá correndo. Por quê? Porque ele tem um coração covarde. Mas quando a pessoa tem coragem, é autêntico, né? É corajoso, ele não olha pro tamanho do gigante. Ele entende que há um Deus que é maior que o gigante, que há um Deus que criou o gigante, que há um Deus que derruba gigante, muralha, fecha a boca de leão, pode aquecer até a fornalha, mas ele tá lá dentro e o fogo não consome. Por quê? Porque quem está em Deus, amado, tem coragem, tem determinação, entende que não é na força do braço dele que ele tá indo, mas é na força de Deus. Então, amado, que você possa ter coragem. Agora, a força é física. A força é física. Você precisa ter força, né? Força de permanecer em constante jejum, em constante oração, né? Porque muito cristão não consegue, começa um dia, depois para, porque ele esquece que a coragem e a força tem que andar junto. A coragem tá aqui, ó, a força tá aqui. Então, vai ter que andar junto. É o psicológico com o corpo agindo numa só ligação, né? O corpo tem que cooperar, né? É por isso que a Bíblia vai dizer, né, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, se você determinou, amado, o corpo corresponde com aquilo que você determinou. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou viver uma vida de consagração, eu vou viver uma vida de renúncia, eu vou viver uma vida de santificação, e você determina, porque você tem coragem. E o corpo, ele vai criar força. Se não tem, mas se já tem força, vai ser melhor ainda, amado. Por quê? Porque vai juntar força com a coragem com a força, e vai ser só vitória. Não vai ter gigante, não vai ter potestade, não vai ter inimigo, não vai ter calúnia, não vai ter peleja, não vai ter nada, não vai ter barreira nenhuma, amado. Porque quando o crente, ele anda nessa coragem, a coragem, a força é uma balança que tem que andar junto, na mesma altura, no mesmo nível, no mesmo patamar. Seja corajoso, seja forte, amado, porque o verdadeiro cristão, ele não é aquele cristão que fica lá, ó, sentadinho, só no conforto, cristão que fica no conforto, amado, cristão que fica só na maré baixa. Ele pode ter certeza, ele tá desviado, não sabe. Ele é como aquela igreja que tem cara que tá vivo, mas ele já tá até morto, ele não sabe. Ele até pensa que tá quente, mas ele já tá morno. Então, amado, o verdadeiro cristão vive debaixo de combate, guerra, porque o que tá em jogo não é a casa própria, não é a minha casa, a minha vida. O que tá em jogo não é o casamento perfeito, o que tá em jogo não é o salário, não é a conta, não é o dinheiro que vai entrar na conta. O que tá em jogo, meu amado, é a tua salvação, é a tua vida com Deus. E o adversário, sabendo disso, ele não vai facilitar. Ele vai investir, ele vai jogar seta, ele vai jogar dardo, ele vai levantar até amigo pra ser teu inimigo. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele não vai pegar inimigo pra tentar te afrontar, ele vai pegar amigo pra te afrontar. Porque foi isso que aconteceu com Jó. Tá pensando que foi os inimigos de Jó que foi lá bater na porta dele e falar: ó, você pecou, você errou, confessa. Não, amado. Foi amigo, foi três amigos, que na hora do sufoco, na hora da provação dele, não teve uma palavra pra dizer. Ficou ali, ó, 7 dias ali, ó, olhando ele debaixo ali de cinza, debaixo de sofrimento, ficou só observando. Mas quando tiveram a oportunidade de falar, falaram besteira, falaram aquilo que Deus não mandou, começaram a acusar, começaram a botar, né, botar ele na parede, falar: confessa que alguma coisa você fez. Então, amado, entenda uma coisa: o diabo, ele vai investir, e não vai ser, ele não vai pegar leve, o diabo não pega leve com ninguém. A primeira oportunidade que Deus deu pra ele foi lá, tocou nos filhos, foi lá, tocou nos animais, tocou na riqueza, tocou na saúde, tocou em
tudo, amado. O diabo, ele é assim. É só dar oportunidade, legalidade, só dar uma brecha, ele entra e ele faz uma arruaça, ele destrói, ele acaba. Mas o que não pode acabar na tua vida, amado, é a fé. A fé é o firme fundamento. A fé revela intimidade com Deus. A fé revela confiança em Deus. A fé revela em quem você está crendo, quem você acredita. Porque o diabo, antes de chegar na vida de Jó, que Deus ele disse pro diabo? Ó, observaste? Tu tem visto a fidelidade de Jó, não tem? Tu tem visto quem é íntegro, não tem? Tem visto que ele foge da aparência do mal, tem visto? Então, amado, o diabo já sabia as características de benéficas que Jó tinha, mas ele não queria saber, ele queria destruir, ele queria uma brecha, ele queria um meio, mas Jó não deu legalidade, Jó não deixou, Jó vivia uma vida de consagração, de sacrifício, então o diabo não tocou, mas foi lá, foi diante de Deus para poder tentar um meio de entrar na vida de Jó, achando ele que Jó ia mudar a sua fidelidade por causa dos problemas, não, perseverou firme, e é essa igreja, Jó ele tipifica a igreja fiel, Jó tipifica a igreja santa, a igreja que não se vende por causa de problemas, a igreja que não retrocede por causa da luta, a igreja que persevera constante, sabendo que o benefício dela não está nas coisas, mas está na paz, que é certo o entendimento que é de Deus, que é estar em Deus, amados. O dia que você entender isso, nada te para. O dia que você entender que o seu maior bem, que o seu maior tesouro é Deus, o problema não te para, a luta não te para, a perseguição não te para, o demônio não te para, nada pode te separar desse amor, amado. Entenda isso, nada pode te separar desse amor. E se você tem deixado algo separar, porque você de fato não tem amado de coração. Jesus, ele disse o quê? Que nós temos que amar ele de todo o coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. É toda a força, amado. Então começa a buscar Deus, coloca aí toda a força que você tem pra amar esse Deus. Procura, colocar ele na tua mente todo o tempo. Porque o adversário tem investido coisas pra te distanciar desse amor, pra esfriar você na fé. Mas ele vai dizer pra igreja de Éfeso, volta lá, o primeiro amor, as primeiras obras, volta. É preciso voltar, porque do jeito que tá não vai dar bom, do jeito que tá não vai dar certo, do jeito que tá você tá morto, do jeito que tá você tá morto, do jeito que tá as coisas não tá fluindo, você tá vivendo de aparência. E Deus não quer, amado. Deus não quer, porque Deus ele tem os olhos como chama de fogo. Ele contempla quem é de verdade e quem não é. Ele sabe quem tá no caminho e quem não tá. Ele sabe quem pode conseguir se levantar e quem tá querendo ficar deitado. Ele sabe todas as coisas. Então, amado, entra tu no querer de Deus, entra tu no posicionamento com Deus, porque ele vai passar a mão na cabeça de ninguém, vai levar ninguém, né? Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, amados. A Bíblia fala que ele não vai ter ninguém por inocente. Ninguém por inocente. Se você pode se erguer e não se ergue, ele não vai passar a mão na tua cabeça, ele não vai te ter como inocente. Se você pode se posicionar e não se posiciona, ele não vai te ter por inocente. Sabe por que a Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho do céu? Porque os loucos, eles não respondem por si. Os loucos não sabem o que faz. Esses serão salvos. Mas você não é louco. Você tem consciência, você tem força, você tem sabedoria. Você corre atrás do seu bel prazer, porque você não corre atrás da tua salvação, porque você não corre atrás da tua santidade. Então, amado, depende de você, não é do teu marido, não é do teu pastor, não é do profeta, não é missionário, é de você. Santifica hoje, bota a tua casa em ordem hoje. Se for preciso, bota a cara pra parede, clama a Deus. Não é Deus que precisa lembrar de que você foi lá atrás, é você que se esqueceu, é você que precisa lembrar. Traga, a Bíblia vai dizer o quê? Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Traz à memória quando você andava santo, quando você andava justo, quando você andava fiel. Traga à memória quando você não deixava, né, o mal entrar na tua casa. Traga à memória quando você não negociava as coisas de Deus com as coisas profanas, as coisas do pecado, as coisas de Deus, não. Traga a memória, irmão, traga a memória. Às vezes a gente precisa lembrar de quando a gente andou santo com Deus, né? Aquele rei achou que ele estava trazendo a memória de Deus. Senhor, lembra de quando eu andei com sinceridade. Na verdade, Deus já sabia. Deus sabia que, na verdade, quem precisava de se lembrar era ele. Ele que precisava botar a casa dele em ordem. Ele que estava se esquecendo, estava andando de qualquer jeito. Amado, então traga você a memória, aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança? É Jesus, é o Salvador, é a salvação. Tem muita gente aí afundando por causa de casamento, tem gente afundando por causa de financeiro, da vida financeira, tem muita gente afundando por causa da saúde, tem muita gente afundando por causa de coisas terrenas. Mas Deus está mandando dizer que você precisa olhar, de voltar o seu olhar para Deus, voltar o teu olhar para o céu, voltar o seu olhar para sua origem, para onde você vai, porque é para lá que você vai. Então você tem que voltar o seu olhar para o autor e consumador da tua fé. E lembra-se que nessa vida tudo vai passar, mas o céu e a terra não há de passar, amém, amados? Então tá aí 3 irmandades que você precisa na tua vida para você ter uma vida de restauração, uma vida de edificação, uma vida de armadura de Deus, uma vida de proteção, de toda a armadura de Deus. É renúncia, porque a renúncia te faz ser uma pessoa fiel, obediente ao Senhor. Renuncia, amado. Renuncia, porque o que está em jogo é a tua salvação, o que está em jogo é a tua vida com Deus. Vive uma vida de renúncia e você será um filho obediente. E todo filho que é obediente, o pai tem prazer de honrar, o pai tem prazer de abençoar, né? Quando o filho pródigo reconheceu que ele era falho, que ele caiu, que ele precisava voltar, se arrepender, ele foi lá e Deus estava lá, de braços abertos, o pai estava esperando ele para dar aquela
festa. E é isso que Deus faz com quem renuncia, com quem renuncia o pecado, renuncia o mundo, vive uma vida santa, vive uma vida de obediência. A humildade é o mistério que te leva a viver uma vida de mansidão, uma vida de temperança, uma vida de calmaria, uma vida serena, uma vida que a turbulência não te tira do foco. Então, amado, seja humilde para que você possa viver uma vida de um homem, de uma mulher mansa e que sabe que o controle de tudo está na mão de Deus. E mais uma outra coisa, confiança. Quem confia em Deus pode passar o vento que for. Quem confia em Deus permanece. Quem confia em Deus tem a paz que excede todo entendimento. Amém? Fiquem todos na paz. Deus possa abençoar a tua vida. Ajude esse canal crescendo compartilhando. Deixa seu like, deixa seu comentário. Ajude esse canal, amado, a palavra da vida, chegar em outras vidas. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e todo o seu ministério. Amém? Deus abençoe.